Obrigada pela paciência. Não, não, porque nós que agradecemos aí o interesse de você do nosso trabalho e a gente tenhamos uma conversa compreensiva, né? Eu acho que é isso aí que você faz. É, eu fiquei bem impressionada quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o trabalho do CVV, e Sim, por isso que eu quis chamar vocês aqui, porque eu acho que pouca gente conhece. Eu mesma, antes da doença da minha filha, não conhecia. E então eu vou começar contando um pouco da minha história novamente, para a gente, agora que a gente está gravando, para a tá, gente poder colocar depois, subir toda a nossa conversa fazendo sentido. Então, Antônio, a minha filha, quando ela tinha 16 anos, ela começou com os primeiros sintomas da depressão. A depressão dela se estendeu até os 20, 21, um pouco. Na época da pandemia, deu uma bagunçada um pouco. Hoje ela já não toma mais nenhum antidepressivo, mas ela chegou a tentar suicídio 3 vezes. Foi um processo bem doloroso e difícil. Como eu estava comentando com você antes da gravação, eu não conhecia depressão, não tinha a noção da gravidade da doença e de que jovens poderiam ter essa doença, por N razões, das mais absurdas e da mais que às vezes não faz nem sentido para a nossa cabeça de adulto, mas essa é uma geração que eu entendi que está sofrendo muito com ataques de internet e tudo mais, que a nossa geração não precisou passar por isso. Então, depois de 6 meses que a minha filha já estava se queixando, a gente viu que ela começou a se automutilar, levamos ela na terapeuta. A terapeuta falou que ela já tinha tentado o suicídio pela primeira vez e foi quando a gente levou ela no psiquiatra. Então, foi uma jornada de anos difícil. Ela se envolveu com drogas, para tentar o suicídio através das drogas. Foi um processo bem complicado. E eu lembro que uma das dificuldades que eu tinha era saber o que falar para ela. Porque eu conhecia tão pouco de depressão e o que eu conseguia ver nas redes sociais, na internet, no Google, eram opiniões médicas. Mas eu acho que o psiquiatra, o terapeuta, por melhor que ele seja, por mais empenhado na profissão que ele seja, ele não sabe o que é ter um depressivo dentro de casa. Porque quando eu levava minha filha na consulta, ela tremia muito a perna, estava sempre muito nervosa, mas a consulta durava 30, 40 minutos, ela ia embora, normalmente ela se fechava muito, na terapia não, mas na consulta com o psiquiatra ela se fechava muito. Então, o psiquiatra, acho que ele não tem condições de passar para a gente como é que a gente lida no dia a dia. Como é que a gente fala uma palavra que vai acalmar o coração desse jovem, que vai trazer esperança para esse jovem. E o trabalho que vocês fazem no CVV, para mim, já é completamente diferente. Vocês lidam com a realidade nua e crua da depressão, das pessoas que estão se sentindo sozinhas. E então vocês têm um conhecimento para passar para a gente como mãe que a gente precisa saber lidar para que nossos filhos consigam enxergar em nós, mães, um lugar de apoio, de suporte. Eu não sei. Então, peraí, antes da gente perder o fio da meada do raciocínio. Então, o meu projeto, Mães Ajudando Mães, ele foi criado há 3 anos atrás, justamente por não ter com quem conversar e com quem dividir o que eu estava passando, eu percebi que outras mães também não tinham com quem conversar. Hoje a gente já está há 3 anos nesse projeto, fiz esse ano a primeira reunião presencial, trouxe terapeutas para falar com as mães, foi muito bom. Agora eu quero começar a fazer lives, a sua é a primeira, com pessoas que possam trazer conhecimento e ajudar essas mães, porque nós temos muitas mães que estão ficando doentes também, porque não sabem lidar com os filhos, a situação do lar está completamente quebrada, então a gente precisa ajudar essas mães. No meu Instagram, eu já tenho 1.300 pessoas, mais ou menos, 1.300 mães, o que eu acho um número alto para o assunto, né? Porque se você for falar, não é piada, não é comédia, não é fofoca, não é nada, é depressão de filho. Então, tem 1.300 mães ali, e a cada dia entram novas, pedindo ajuda, porque quando a gente está passando pela depressão de um filho, às vezes o óbvio que a gente pode fazer, a gente não pensa, porque a gente está totalmente sem saber o que fazer. Então, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, em pleno feriado, e eu acho que vai ser muito produtivo para mim, como mãe, e para todas as outras mães que vão acabar ouvindo a nossa conversa depois. Me diga uma coisa, há quanto tempo você é voluntário do CVV? Opa, Mariana.
agradecer o convite e a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Mães ajudando mães, quer dizer, e conversar de um tema tão importante e tão delicado, né? É, E às vezes nós estamos passando ao longo da vida. Vou falar um pouquinho do CVV, Mariana. Sou voluntário há alguns anos, mas o CVV é um trabalho que é realizado por voluntários, onde esses voluntários se colocam à disposição de conversar com as pessoas de uma forma acolhedora, de uma forma compreensiva, sem qualquer tipo de julgamento, de crítica ou pressuposto. É acolher a pessoa naquele momento que ela precisa comunicar algo. De repente, a pessoa precisa conversar com alguém, dividir o seu momento. E, às vezes não tem aquela pessoa, ela não quer incomodar, quer dizer, ela não quer gerar nenhum tipo de preocupação, às vezes até para os familiares, você deve se coloca à disposição. A maioria dos nossos contatos é através do número 188, que é gratuito, é nacional, e uhum, nós também temos um contato, esse objetivando principalmente os jovens, que é o chat no cvv.org.br e o e-mail também no cvv.org.br. E é onde o jovem está presente, entendeu? Hoje o jovem prefere escrever do que falar. Então foi criado verdade. essa plataforma de se conversar, exatamente procurando atingir essas pessoas. Então todas as pessoas são bem-vindas a entrar em contato com o CVV. Tá? Elas não precisam se identificar, usam o serviço pelo tempo que elas acharem necessário, não precisa nem agradecer. O voluntário que está lá preparado, ele é treinado, está de plantão para acolher essas pessoas. Incrível isso, incrível. Eu não sabia do chat, é bom saber, até vamos divulgar mais, porque eu acho isso realmente muito importante, porque às vezes a pessoa não quer falar ou não quer correr o risco de falar em casa, é a mãe que vai estar na sala e escutar. Então, o chat eu acho que realmente é uma ótima opção. Eu percebo que os jovens têm muita dificuldade de se abrir, principalmente com os pais, porque a minha filha tinha muito isso, dela achar que está incomodando, você preferia ter uma outra filha diferente do que eu, porque eu só dou trabalho, só dou preocupação, eu não consigo fazer as coisas mais simples de um jovem. Então, eu acho que é, você ter com quem conversar abertamente, acho que faz muita diferença na hora que você vai salvar uma vida de uma pessoa com depressão. Então, o trabalho do CVV eu acho muito importante e confesso que até me surpreende a quantidade de postos que você falou que tem cerca de 100 no Brasil. E quantos voluntários mais ou menos tem? Então, hoje nós somos mais de 100 unidades em todo o Brasil, unidades físicas, e somos mais de 3.000 voluntários. Tá? Todos plantonistas do CVV são voluntários, todos entram pela mesma porta, onde há um curso inicial de preparação, foi assim que eu entrei no CVV Pinheiros, e né, onde há uma formação. Como é que se estabelece essa conversa compreensiva, né? Uma conversa onde não há crítica, julgamento, mas sim acolher a pessoa como ela se apresenta. E, Mariana, é muito difícil nós ficarmos ao lado de uma pessoa que está sofrendo, né? Porque É, mexe muitas vezes com a nossa impotência. Mas a é, importância de você estar ao lado, de você validar aquela dor, aquele sofrimento, estar junto com a pessoa, pode fazer toda a diferença. Então, é esse cuidado que tem. Então, você me perguntou como um dos caminhos que nós entendemos no CVV é você se aproximar dessa pessoa de forma aberta, né? Sem qualquer tipo de pressuposto, de julgamento. E aquilo que ela trouxer, você reconhecer e validar. Não passar por um está certo, errado, não, não. Mas valide aquele sofrimento, aquele momento que a pessoa está passando. E isso pode fazer toda a diferença, né? Porque muitas vezes os nossos contatos eles são superficiais. Até uma brincadeira. Como é que a gente se cumprimenta? Oi, tudo bem? Espera é, que a outra pessoa responda tudo bem. Mas se é. você mudar um pouco a pergunta, fala assim, como é que você está? Como vai você? E separa, às vezes, 2, 3 minutos para ouvir um pouco da história da pessoa. Isso pode fazer toda a diferença. É impressionante. Uma coisa que eu aprendi muito até com a nossa filha é que ela
precisava de palavras de afirmação. Então, a gente, como pai, a gente acha que é meio óbvio, é lógico que eu amo a minha filha, é lógico que eu acho ela incrível, eu acho que eu confio nela, que eu tenho orgulho dela. E eu percebi, e meu marido também, que nós precisávamos falar, verbalizar isso para nossa filha. Não pressupor que ela já sabia, que ela já entendia isso. Então, até hoje, apesar de curada, de nem morar mais com a gente tem esse cuidado de verbalizar, seja por WhatsApp, seja numa conversa, o quanto ela é incrível, o quanto a gente acredita, confia nela e tem orgulho dela como filha. Então, o falar, que as pessoas hoje em dia muitas vezes esquecem, demonstrar amor, carinho, afeição, orgulho, eu sinto que as pessoas esquecem. Está todo mundo tão preocupado em trabalhar, em trazer recurso para casa, como nós também estávamos, achando que dando uma qualidade de vida boa para nossa filha, diferente até do que eu tive quando era jovem, eu estaria deixando ela feliz e realizada, porque o resto ela sabia, E não necessariamente isso é uma verdade. Essa eu acho que é uma geração que precisa realmente desse contato verbalizado, você mostrar com atitude, sim, mas com palavras. E saber ouvir. Eu acho que essa sua dica do oi, tudo bem? Para oi, como você está? É uma coisa tão pequena, mas que faz uma diferença tremenda. Né? É impressionante. Ele abre uma outra possibilidade de comunicação. Porque a vida hoje é tão corrida, é tão rápida, nós estamos conversando através da tecnologia, e muitas vezes nós esquecemos que nós precisamos de um momento de mais atenção, né? É, E você falar desse amor transformando numa atitude, né? É porque você fazer conversar é saber ouvir e de poder falar. E ouvir, você tem que dedicar a sua atenção, você tem que dedicar o seu tempo, né? É quase que um gesto de doação. Se eu me é, dedico, por exemplo, meia hora para conversar com você, é como se eu dedicasse meia hora da minha vida e você ser a protagonista naquele momento, né? é, E essa conversa compreensiva, onde a pessoa se sente validada, reconhecida, nós entendemos que pode fazer a diferença. É transformando o calor humano numa atitude, né? Uma atitude, porque compreender é um esforço, né? Ele é ativo, não é passivo. O ouvir, que você acabou de comentar, ele é ativo, né? É participar da história do outro, respeitando, sem julgamento e crítica, e sem trazer soluções prontas. É entender a dificuldade e o significado que a pessoa está passando. Você disse a sua filha num processo de depressão, num processo de automutilação. Entender essa dor, né? E ela poder falar dessa dor pode fazer, nós entendemos isso, pode fazer a diferença. Fique imaginando, por exemplo, que você está com uma dificuldade na sua vida, tá? Uma dificuldade, seja lá qual for. Você vai uhum, dormir e continua com essa dificuldade. Você acorda, você está lá com aquela dificuldade, mas de repente você consegue encontra uma pessoa, encontra alguém onde você possa compartilhar essa dificuldade. A primeira sensação que tem é de alívio, né? E quando você se alivia, é como se você olhasse para você e começasse a olhar os recursos para lidar com a situação, que às vezes não é nada fácil, né? é, Aí essa sensação de alívio talvez provoca você sair do ambiente de estagnação, onde às vezes você se sente paralisado, para tentar encontrar caminhos, seja ele qual for. Até para pedir ajuda, né? Até para pedir ajuda, que às vezes é tão difícil quando você está sofrendo, né? Pedir ajuda. sim, é. O que eu percebo também é que os jovens, eles têm dificuldade de se expressar com os pais, porque, na verdade, acho que até eu tinha um pouco quando era jovem, a gente tem dificuldade de poder fazer o nosso pai entender na mesma linguagem, né? Porque a gente, como pai, a gente vem com muito pressuposto, muitas falsas verdades, e a gente precisa estar realmente sem julgamento e poder entender que aquilo que ele está sentindo, por mais absurdo que seja, é real para ele. A minha filha falava que ela sentia uma dor física no peito, o corpo dela doía. Então, além de psicológico, se torna uma coisa física e é uma coisa muito difícil. Então, como eu nunca tive depressão, um pouco talvez depressão pós-parto, mas passou rápido, é difícil você se colocar no lugar do outro, quando você nunca passou por aquilo.
Então, é uma entrega que tem que ter dos pais muito maior do que a gente possa imaginar. Né? Então, porque a gente tem que se colocar no lugar do filho, sendo que a gente nunca passou por aquilo, e sem julgar o filho, porque a gente tem a tendência como pai de sair julgando, isso é verdade. A gente Mariana, sempre acha que você falou um dos caminhos que nós entendemos, faz parte do nosso trabalho, é você ter uma comunicação compreensiva e uma comunicação empática, né? É até mais do que se colocar no lugar do outro. É tentar enxergar como o outro vê o seu mundo, como ele enxerga a sua dor, né? E eu estar ao lado, porque eu não sou ele, né? Mas eu é, posso me aproximar. É quando aí eu entro, eu não estabeleço nenhum tipo de julgamento, de crítica, de subvalorizar ou supervalorizar o que está acontecendo, mas eu me aproximo, né? Eu entendo. E se aproximar é você dedicar mesmo esse tempo de compreender, né? Compreender assim, é aprender com ele como está sendo esse processo, esse momento de sofrimento, né? Você falou uma dor no peito, né? Que aparentemente era emocional, de repente é física, e você entender que essa dor é legítima, né? Se ele está é, trazendo para você, ela é legítima. E você reconhecer com ele isso faz a diferença. Uma coisa que não é muito comum, você falou do jovem, né? Você sabia que, segundo o Ministério da Saúde, o jovem de 15 a 34 anos hoje é um grupo de risco em relação ao suicídio? Por isso foi criado o atendimento via chat e via e-mail, porque o jovem está presente nessa forma de comunicação. Foi criado pelo CVV, né? Foi até pioneiro nesse tipo de forma de conversar. Porque nessa faixa de 15 a 34 anos é a faixa que está mais crescendo no nosso país. Se você entrar no site do Ministério da Saúde, tem uma cartilha da importância de você conversar de uma forma construtiva e desmistificar, quebrar tabus. Não falar do processo, isso não, mas falar que, em reconhecer que é uma pessoa que está no momento de fragilidade, que ela está no momento de crise, e ela poder expressar isso num ambiente de acolhimento e respeito faz a diferença para essa pessoa. E é isso que o CVV se propõe, né? Se às vezes você não tem essa pessoa, ou não quer incomodar, você não quer preocupar, porque gera muitas vezes na gente uma sensação de impotência. A gente quer é, tirar eles do sofrimento, não o meu filho, a sim, minha filha, mas se ele não está pronto, né, se ele ainda não tem os recursos para lidar com aquilo, exatamente cria essa dificuldade. E você estar ao lado é no sentido de fortalecer os recursos internos dele para lidar com situações que não são nada fáceis. ai, é impressionante. Esse número eu não conhecia do Ministério da Saúde, mas eu vi alguns. Teve até um documentário do Netflix que eu assisti que diz que depois da criação das redes sociais, o número de casos que vão ao hospital de automutilação e suicídio entre jovens mais do que duplicou. Sim, é um absurdo. Então, eu percebo que isso no Brasil também é uma realidade, apesar desses números serem dos Estados Unidos. Os jovens estão cada vez mais sofrendo e sempre que eu recebo notícia de algum jovem que tirou a vida, eu perco o chão, eu me desespero porque nenhuma família tem que passar por isso e para o jovem chegar a esse ponto, imagina a dor que ele não estava sentindo. Porque, inclusive, eu vi uma psiquiatra falando uma vez que se machucar não é uma coisa natural do ser humano. A gente tem sempre a tendência de se defender. Se você vier contra mim, eu vou colocar minha mão na frente para me proteger. A autoproteção é uma coisa inerente do ser humano. Então, quando um jovem tenta contra a própria vida, ele está indo contra a natureza humana. Então, imagina o que ele, eu estou tentando imaginar o que ele está sentindo a ponto de chegar numa atitude tão drástica e tão dramática como essa. Me diga uma coisa, qual a faixa? Vocês têm mais ou menos um controle de faixa etária dos jovens que têm procurado vocês? Quando a pessoa liga, né, ou entra em contato com o CVV, ela não precisa se identificar. Nós Tá. entendemos que a privacidade é um dos valores para se estabelecer uma relação de confiança. Mas Uhum. os relatos que nós temos, principalmente no e-mail e principalmente no chat,
mais de 30% dos contatos são feitos por jovens. E quando eu falo jovens, é 12 anos, 11 anos, aí É, vai, 14, 15, 16, e que falam dessa desesperança. O que é engraçado, né? É que o que a gente pode perceber? O nosso jovem não está tendo tempo de amadurecer emocionalmente, né? De adquirir os recursos. Você falou redes sociais, você falou essa forma de comunicação que nós fomos, que mudou, essa pandemia que veio é, também nos atingir, quer dizer, isso criaram situações, criaram complexas, né? Do nosso comportamento, na nossa forma de se relacionar. E o que a gente percebe é assim, que o nosso jovem não está tendo tempo de amadurecer isso, para lidar com essas questões, de é, ter os recursos internos para lidar com essas questões. Quando você falou no tema, me veio aqui um dos objetivos do Setembro Amarelo, né? Por que foi criado o Setembro Amarelo? E o CDV foi pioneiro nisso a partir de 2014. É no sentido de nós conversarmos a respeito de uma forma sem preconceito, sem julgamento, conversarmos de forma aberta sobre o suicídio, sobre a prevenção do suicídio, a importância de uhum, e o olhar que você tem que ter com essa pessoa, desmistificar, porque, como você falou no início, às vezes o suicídio, a depressão, era algo que você não conseguia imaginar, né? Mas ela hoje é, é muito presente na nossa sociedade, né? E você conversar de uma forma construtiva, de você tentar encontrar caminhos de prevenção, é um desafio nosso como toda a sociedade. E nós entendemos, você vê que a prevenção começa em casa, eu começa em acredito você. também. Começa com você cuidar dos seus queridos, dos seus entes queridos, de estabelecer uma conversa aberta, né? Você falou, eu tenho que demonstrar amor. Demonstrando amor com uma atitude de estar aberto para entrar no quarto, às vezes está É, trancado, né? E conversar com essa pessoa, assim, os motivos que levam ela a ficar nesse quarto, os motivos que levam ela a ficar, às vezes, num computador tanto tempo. Conversar de forma aberta, não no sentido de criticar, julgar ou repreender, mas entender quais são os significados. Eu vivi uma experiência, minha filha, eu tenho uma filha mais nova, ela jogava muito. E aí, um dia eu entrei no quarto dela para conversar sobre isso. E uma das coisas que ela me disse me impressionou. Ela falou, quando eu jogo, né, que eu jogo online, eu não me sinto tão só. Então, eu estou olha só, compartilhando com um grupo de pessoas, mesmo que seja através do jogo. E aí sim, eu procurei entender a forma dela de comunicação dela. Hoje ela joga menos, já é mais adulta, mas entender exatamente essas mudanças que aconteceram na comunicação. é o que eu percebo também, parece que a gente, como a gente fica mais velho, a gente se torna pai, a gente esquece um pouco como é ser jovem, né? E a gente fica querendo que os nossos filhos reajam às situações da vida da maneira que nós reagiríamos na mesma idade. E isso eu percebi que é um grande erro. Fui uma jovem muito forte, fui resolver a minha vida muito cedo e por problemas familiares, e eu queria que a minha filha fosse tão forte quanto eu. E eu achava que ela ia ser tão forte quanto eu. E ela não é. E está tudo bem não ser. Esse é o ponto. Está tudo bem. Ela é um ser humano diferente. Eu tenho que respeitar o jeito que ela é e aceitar e ajudá-la a ser feliz com as características dela. Não tentar impor as minhas características como ser humano na minha filha. E outra coisa que eu acho importante também é a gente entender que essa geração é uma geração relacional. Eu escutei essa frase numa palestra que eu fui na semana passada e combina bastante com o que a sua filha também falou, que é, apesar de ser online, ela se sentia fazendo parte de alguma coisa. Eles precisam se sentir fazendo parte de alguma coisa, nem que seja pelas redes sociais, pela internet. Então, essa convivência com outras pessoas é necessária para essa geração. Às vezes eles usam as redes sociais, usam joguinhos online, mas por mais que pareça que eles não são relacionais, porque eles ficam muito tempo no telefone, mas justamente eu acho que é o contrário. É uma maneira deles sempre estarem tendo contato com alguém o tempo todo, é pelo telefone. E a gente acaba julgando que o nosso filho está excluído no quarto porque não quer ter contato com você. E isso, na verdade, é uma mentira, né?
porque ele precisa desse contato, sim, é muito importante. Mariana, nós vivemos um momento da comunicação, quer dizer, nós nunca tivemos tanta facilidade de comunicação. Nós estamos conversando aqui, você podia estar em outro país, estar em outro lugar, nós estaríamos conversando aqui, quer dizer, só nos conectarmos e pronto, quer dizer, o celular. Então, e de repente, nós estamos tendo que ter um tempo de nos prepararmos para essa comunicação, para essa exposição. Aí você fala, o jovem, de repente, ele não teve esse tempo, como também nós É, não. Nós vamos ter que é. aprender convivendo, quer dizer, com essa facilidade, com os riscos e as virtudes, né, de uma comunicação tão fácil, tão acessível para as pessoas. Mas, Porque é bom, desculpa te interromper, é porque é bom e é ruim ao mesmo tempo, né? Porque até tem jovens que buscam na internet como tentar o suicídio. É complicado, porque você também tem informação boa e informação ruim na internet, né? Então a gente tem que estar mas, atento para mas poder voltando, não. o Setembro Amarelo ele foi criado exatamente para nós conversarmos de uma forma sem preconceito, como sociedade mesmo. O CVV foi Uhum, pioneiro, junto com outras entidades, na elaboração, no sentido de exatamente motivar a conversa sobre isso, né? E falar da importância da prevenção, falarmos da importância de pedir ajuda, quer dizer, sair daquele lugar onde ficava embaixo do tapete e não se é, conversava, isso não está ajudando. E aliado, que isso não é só um movimento no Brasil, é um movimento no mundo todo, porque o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, né? Foi elencado pela Organização Mundial de Saúde exatamente preocupado com o tema. Quer dizer, nós temos no mundo, a cada 40 segundos, um suicídio por dia no mundo, que são mais de né, 800 mil por ano. No Brasil, nós temos 32, deve ser já maior, tá? Porque esses números, às vezes, são subavaliados, 32 suicídios por dia e 3 pessoas mais tentam, né? E estamos sendo impactados, Mariana. Por exemplo, nós, como pais, ou que convivemos com pessoas, às vezes, que pensaram isso, que pensaram sobre esse tema, nós também estamos sendo impactados emocionalmente, né? Porque cria uma sensação de impotência, o que eu posso fazer, o que não poderia fazer. E também a é, gente poder elaborar isso também faz falta, é uma necessidade do processo. não, esses números são assustadores. Eu não sabia os números do Brasil, só sabia esse número mundial, que a cada 40 segundos. E eu lembro que quando a gente ficou sabendo da primeira tentativa da minha filha, ela tentou tomando remédios em casa, mas graças a Deus acabou vomitando tudo e não fez o efeito que ela queria. E eu lembro do dia que ela estava vomitando. Só que eu, como mãe, achei que ela tinha comido alguma coisa que não fez bem. Eu nunca podia imaginar que ela tinha tentado tirar a própria vida. E é uma das coisas que eu falo muito para as mães do meu projeto, porque a gente não pensa nisso, a gente acha que o nosso filho nunca vai fazer isso, mas é um risco real para quem está doente. Pergunta final do tempinho que a gente tem, que eu acho que é importante. Eu quero te dar um tempo, Antônio, para você falar tudo que para você é importante, o que mais a gente pode saber a respeito do CVV, porque confesso que eu vou sair dessa reunião bem impressionada e com um fundinho de vontade de me candidatar como voluntária, porque eu tenho muita sede por ajudar as famílias e os jovens. Então, o que você pode dizer para essas mães? Como elas agirem? Qual a maior queixa que vocês escutam no CVV? O que os pais estão errando sem saber, por falta de conhecimento nosso? A gente quer ajudar os nossos filhos e não sabe como. Então, eu vou deixar agora a fala com você para a gente poder terminar essa conversa e você nos passando tudo que você acha importante que as mães do Mães Ajudando Mães precisam saber para poder ajudar essa geração. Mariana, você está próximo de uma pessoa que está sofrendo não é nada fácil, né? Porque muitas vezes mexe com a nossa impotência, com a nossa capacidade, né, de alterar aquela situação. Mas é um desafio, né? Um dos caminhos que nós entendemos, você vê isso que nós procuramos criar no ambiente quando a pessoa nos procura, é se aproximar dessa pessoa, né? Aceitando a pessoa como ela se apresenta, né? Ela não tem que estar melhor ou pior, mas aceitando o mundo
como ela está vivenciando naquele momento, né? Aceitar, ele não passa por concordar, discordar, passa em reconhecer que aquela pessoa está no processo dela e que ela possa falar do processo dela livremente, né? De uma forma livre, que venha do interior dela, aqui tudo aquela dor, aquele sofrimento. E, e não ter receio, às vezes, de conversar com ela se a pessoa pensa em suicídio, né? Porque, e da importância dela falar quais são os significados, porque nos surpreende. Muitas vezes, quem pensa em suicídio, ela não pensa em morte. Ela pensa se livrar de um sofrimento, de uma dor que ela não consegue explicar, mas ela sente, né? E ela poder expressar aquilo no ambiente de acolhimento, de respeito, pode fazer toda a diferença. A importância de ter conexões, você falou, como pais, né? Como amigos, como, por exemplo, ela tem conexões, né? Inclusive, existe até um movimento da Associação Internacional de Prevenção do Suicídio, se você entrar lá, que ela fala exatamente dessa importância de ter conexões. Ter conexões, seja ela quais for. Ter amigos, ter uma escola, ter um trabalho, ter uma família, né? Ter uma religião, seja ela qual for, sem doutrinação, né? Mas ter uma conexão, onde ela se mantenha conectada com o mundo, são fatores atenuadores, né? Então, se você vê seu filho sofrendo, se aproxime dele, mesmo com a dor, você querendo, sendo difícil para ela, mas reconheça o sofrimento dele, valide, porque ele se sentindo validado, ele pode tentar modificar e pode tentar procurar caminho, até caminho de pedir ajuda, de dizer, olha, pai ou mãe, eu preciso de alguém, de um profissional da área de saúde, eu preciso de alguém para me ajudar a sair disso, né? Um terapeuta, um psiquiatra, um psicólogo, seja o que for. Ou trabalhos como o seu, mas que ajudam, ou trabalhos como o CVV, né? De repente ela poder compartilhar. E nós criamos também um trabalho que para nós hoje é fundamental, que são com as pessoas que nós chama GAS, Grupo de Apoio ao Sobrevivente do Suicídio. Quem são esses sobreviventes? São as pessoas que passaram pela experiência do suicídio, foram vítimas do suicídio e sobreviveram, e pais e amigos que conviveram com pessoas que pensam em suicídio ou que tentou o suicídio. E essas pessoas poderem compartilhar como cada um foi afetado, né? Como cada um foi tocado por esse momento, tanto esse pai, essa mãe, ou esse amigo, quanto essa pessoa que pensou que está num processo de ser vítima, né? Porque a gente fala assim, o ser pelo suicídio é uma vítima, né? É uma pessoa que está sofrendo, é uma pessoa que requer um pouco de atenção e de cuidado. Não é muito diferente de nós, não. Se você É, olhar um olhar mais aberto. Quais são os sentimentos de uma pessoa que pensa em suicídio? Se você prestar atenção, muitos sentimentos de desesperança, desamparo, abandono, né? E querer ir para um lugar melhor, querer sair daquela situação, né? Que não são sentimentos muito diferentes nossos. Mas ela está num momento de fragilidade, num momento de crise, e talvez ela não tenha ainda os recursos para lidar, né? E ela receber ajuda e pedir ajuda pode fazer toda a diferença. Aí o serviço se coloca, né? Ou no 188, se ela quiser conversar com alguém. Se ela preferir escrever no cvv.org.br, no chat e e-mail. A gente sempre vai ter um voluntário para acolhê-la e conversar de forma aberta e compreensiva. eu acho que uma das coisas complicadas do que a gente está vivendo agora é que o jovem está cada vez mais jovem, como mesmo você falou, às vezes tem ligações de pessoas, de jovens de 12 anos, né? Crianças ainda. Então, eles não têm a maturidade para lidar com o que eles estão passando. É muito complicado. Eles e nem tem que ter, afinal das contas, eles não têm idade suficiente ainda. Nem uma formação cerebral completa, nem maturidade emocional. E eu até vi na internet uma vez uma médica falando que tinha que existir nas escolas uma matéria sobre como lidar com as suas emoções e como amadurecer emocionalmente. O ser humano está cada vez mais sofrendo por causa disso e ele precisa de ajuda. Agora, deixa eu perguntar uma outra coisa, Antônio. Eu tenho muitas mães do Mães Ajudando Mães se queixam que os maridos não ajudam, que os maridos não entendem o que o filho está passando.
Vocês, eu não sei se você tem algum tipo de experiência, assim, o que o jovem mais se queixa? Ele se queixa da dor que ele está sentindo, ou ele se queixa da família dele que não entende ele se queixa da sociedade, da escola? Qual que é o maior ponto de queixa aí desses jovens? Você já respondeu. Você já respondeu, Maria, né? O jovem, né, da fase de criança para adolescente, está passando por um momento de transformações, né? Ele ainda está procurando um lugar, um espaço de ser ele mesmo, né? Mudança no corpo, mudança hormonal, mudança da comunicação, pertencer a grupo. Ele não é mais, não é nem adulto nem mais criança, né? E com as incertezas da vida. E é um período também de muito crescimento, né? Acho que se você estabelecer, eu acho que essa comunicação compreensiva, que se fala muito, né? Mas é uma atitude, né? Uma comunicação compreensiva, começa a ajudar ele a lidar. Lembra que você falou no início da nossa conversa que o jovem, quando se machuca, ele não quer se machucar? É mais ou menos isso mesmo. Nós temos como pessoa o instinto de preservação que nos fazem exatamente levantar, se alimentar, procriar, ter sexo, tocar a vida. Então, e ao mesmo tempo, essa pessoa que está sofrendo, ela tem também uma força autodestruidora. É uma luta interior no mesmo corpo, né? Uma luta muito intensa, que a gente chama assim, são sentimentos de ambivalência. O sentimento que chama para a vida e o sentimento que fala que a vida também não vale a pena. Então, é um momento de muito sofrimento. E ela poder expressar isso pode fazer essa diferença. E isso está presente muito no jovem, né? Nas escolhas. Quando ele tem que fazer algumas escolhas entre os amigos, entre o trabalho, o que vai estudar, o que vai fazer, o que tal, a escolha é um momento muito solitário, né? A escolha é consigo mesmo. Por mais que o pai queira, né? A escolha é dele, né? E é É. legítima essa escolha. E esse momento cria também esse sentimento de insegurança, né? De não saber como vai ser o futuro, se eu vou ter uma profissão. Então, todos esses sentimentos, e poder falar, porque nós, como sociedade, mas você tocou uma palavra que no CVV a gente se prepara a todo instante. A importância de você falar das suas emoções, dos seus sentimentos. Nós não estamos habituados, nós como Não, sociedade, nós falamos do intelecto, da inteligência, das atitudes que eu tomo da vida, mas falar sobre o que eu sinto é algo difícil, né? É algo complexo, porque eu não quero parecer inconveniente, eu não quero parecer frágil, eu não quero parecer inferior. Não, e falar dos seus sentimentos é você se reconhecer, é você conhecer um pouco mais da pessoa que você é. E aí, quando a pessoa liga para o CVV, ela vai conversar sobre aquilo que é importante para ela. Eu não vou escolher, quem vai escolher o caminho é ela. E eu vou facilitar que ela percorra esse caminho que motivou ela a procurar a gente, ou no 88, ou no e-mail. Eu atendo por e-mail e atendo por telefone. é, é muito é muito importante isso. Eu acho que agora, com essa nova fase que a gente está vivendo como sociedade, onde os números de automutilação e suicídio estão cada vez aumentando mais, o trabalho do CVV se torna cada vez mais fundamental e importante. Fico feliz em saber que vocês criaram essas outras alternativas para buscar o público jovem. Me entristece, de alguma forma, precisar existir um CVV. Por quê? Porque a gente sempre tem uma utopia de que o ideal seria que todo mundo tivesse alguém por perto para ajudar, não tivesse que buscar apoio numa pessoa desconhecida, né? Então, isso até me entristece um pouco de pensar que, às vezes, tem um jovem que está no quarto trancado e ele não se sente seguro o suficiente para ir até a sala e chamar o pai ou a mãe ou um irmão para desabafar o que ele desabafa no CVV. Se for pensar assim, em termos de família, é um pouco triste, porque você vai buscar em alguém que você não conhece um suporte que você deveria ter dentro da sua própria família, né? Eu tocou numa frase que nós temos internamente no CVV, né? Oxalá a sociedade seja tão compreensiva e ela possa se comunicar de forma tão compreensiva que o CVV não precise existir. É uma frase nossa, né? Que você tem essa comunicação tão compreensiva,
né? E aprender. Você falou, olha, para ser voluntário do CVV, o que que precisa? Ter 18 anos, que é por causa da lei, né? Participar Uhum. de um treinamento onde a gente transforma numa atitude, esse calor humano, numa atitude de compreender, porque compreender é uma atitude, né? Quando a pessoa expressa, comunica algo para mim, ele tem um conteúdo intelectual e tem um conteúdo emocional. E eu começar a procurar compreender, a colocar o meu esforço, vamos dizer assim, o meu esforço emocional para compreender o outro, pode fazer essa diferença. E é isso, por exemplo, ser voluntário do CVV é participar desse treinamento. É um convite, tá? É gratuito, só se inscrever no cvv.org.br, quero ser voluntário, e participar do treinamento. Eu não tenho compromisso de ser voluntário, mas não tem nenhuma contraindicação, tá? Você vai fazer um treinamento para que você estabeleça uma conexão mais compreensiva. Você pode participar, não precisa nem se tornar voluntário, e não tem nenhum efeito colateral. Você vai ter uma forma de comunicar diferente que você vai poder experimentar, né? Isso pode fazer, às vezes, a diferença. Eu acho que realmente é uma ótima ideia. Eu acho que, inclusive, eu vou fazer esse treinamento. E acho que todas as mães e pais deveriam fazer, mesmo que não se voluntariem no CVV, porque é uma maneira de você aprender a conversar melhor com o seu filho, ou com qualquer outra pessoa que chegue até você precisando de ajuda. E eu, apesar de ser um projeto que é voltado para as mães que têm filho com depressão, às vezes acontece de pessoas com depressão me mandar mensagem no direct, dizendo que eu queria que a minha mãe fosse que nem você, porque minha mãe não entende. Então a pessoa começa a buscar ajuda e comigo, e eu tento da melhor maneira possível, mas eu acho que fazendo esse treinamento do CVV eu vou ter mais condições de quando um jovem ou até pessoas mais velhas chegarem para mim pedindo ajuda, de poder ajudar da maneira que se deve, né? Porque hoje eu vou por intuição e pelo que eu passei com a minha filha, mas eu acho que eu falo, em tudo na vida, conhecimento nunca é demais, mas acho que quando se trata de depressão e de você lidar com o risco ou não dessa pessoa tirar a própria vida, o conhecimento é fundamental. A gente tem que saber lidar com isso, porque eu acho que é muito complicado você saber que se você disser uma palavra errada, você pode colocar a vida daquela pessoa em risco, né? Ela pode mudar de ideia e realmente desistir. É uma responsabilidade muito grande. Ô, Mariana, você, só o fato de você se interessar de forma genuína, né, no teu interior, às vezes as palavras não vêm as palavras corretas, mas o seu interesse é genuíno de criar um canal de comunicação com essa pessoa, isso já começa a fazer a diferença, né? E depois aprender é outro desafio. Mas fica aí o convite, se você, quem quiser fazer parte, é só se inscrever no cvv.org.br. O requisito é ter 18 anos, mas o requisito mais importante é você estar aberto a fazer um trabalho de doação, né? E também um trabalho de se conhecer, porque eu também vou me conhecer para poder conhecer melhor o outro. Não tem outro caminho, né? Quanto mais vamos dizer, muito do que nós conversamos aqui, nós exercitamos no curso, no treinamento. Eu sou facilitador de cursos para voluntários. Então, muito do que nós conversamos na prática. Porque o ouvir compreensivo é uma prática, é um treino, você tem que é uma prática mesmo. Você tem, vamos dizer, como é que eu me coloco à disposição? Eu tenho que começar a ouvir o que vem do meu interior e ouvir o que a Mariana está dizendo, e separar o que é meu e o que é da Mariana. Quer dizer, É, e eu vou é, conversar sobre o que é da Mariana, não o que é meu. E naquele instante ele está num outro lugar. com certeza. Nossa, Antônio, foi muito boa a nossa conversa. Não vou tomar mais do seu tempo, até porque o Zoom vai cortar a gente de novo já já. Eu acho que a gente conseguiu falar do mais importante para essa nossa primeira conversa, que é a gente passar para as mães um tipo de esperança, uma luz no final do túnel, e conhecer mais um pouco do trabalho do CVV, que é tão importante. E quem sabe um dia vamos pedir, né, um milagre que realmente não haja necessidade de existir um CVV. Mas que bom que existe. Que bom que existe, porque eu tenho certeza que vocês devem salvar muitas vidas que
estão precisando de uma palavra amiga, estão precisando, na verdade, de um ouvido, né? Precisa de alguém que o escute. Isso é fantástico. Quem sabe daqui a uns meses a gente marca uma nova conversa para a gente tentar cada vez mais esmiuçar esse assunto e divulgar o CVV. As pessoas têm que saber que isso existe e que ser voluntário é uma maravilha, mas fazer o curso também para você poder aprender a cuidar do seu filho também é fantástico. E divulgar as ferramentas, por exemplo, eu não sabia do chat, como eu comentei com você. Então, terminando aqui essa live, na hora que eu publicar ela no YouTube, eu vou colocar os links todos do CVV que você passou, tanto para treinamento como chat, para as pessoas terem mais conhecimento, tanto os jovens que precisam de ajuda, como os pais que também estão precisando de muita ajuda. O que eu percebo é que com o meu projeto, muitas vezes as mães começam a desabafar comigo, porque as mães estão se tornando depressivas também, porque não sabem mais como lidar com os filhos, a impotência é muito grande, e as mães também precisam de ajuda. Então, eu acho que, de repente, o CVV vai acabar sendo um canal de ajuda para as mães também, para as mães poderem desabafar os seus medos, as suas inseguranças, que nós somos seres humanos, a gente erra também, a gente não quer errar com o filho ainda mais, mas a gente erra, essa é a grande verdade. E uma das coisas que eu aprendi em todo esse processo é pedir perdão para minha filha. E eu sempre falo isso para as mães. Peçam perdão para os seus filhos, porque vocês não são perfeitos e vocês vão errar. E errar não é o problema. Agora, assumir o erro e pedir perdão é fundamental, para o seu filho entender que você também é ser humano, que você também é frágil, que você também precisa de ajuda. E como família, unidos, a gente vai conseguir passar por isso. Mariana, me ocorreu aqui, se você não entrar no site do CVV, cvv.org.br, tem uma série de materiais, inclusive para jovens, tem um material feito com a Unicef, exatamente a linguagem do jovem, pode usar, é material aberto, é para uso. Tá. Se você quiser baixar, tem uma cartilha que fala de prevenção do suicídio, uma cartilha de 3, 4 páginas, também que falam, é gratuita, é só baixar lá, né? E usar esse material, que talvez possa, às vezes, complementar um pouco do que você é aberto e pode usar. É só no cvv.org, né? Conheça mais, ali tem uma série de materiais que você pode usar à disposição da sociedade. Ah, legal. Eu vou acessar sim e vou publicar nas minhas redes sociais para as Inclusive, pessoas o conhecerem. filminho da campanha do Setembro Amarelo desse ano, que é acolher. Acolher é cuidar de si e cuidar do outro. É um filminho de 30 segundos que tem sobre a campanha do Setembro Amarelo desse ano. Eu acho que está terminando. Ah, Aconteceu alguma coisa. Ah, você entrou. É isso aí. é. Meu marido colocou para as pessoas já vão poder ter um É pouco isso aí. mais da informação. Aí você tem material, depois você encontra. Então, impressionante a quantidade de informação que a gente tem e acredito que a maioria das mães nem sabem que essa informação está disponível. Então, eu vou compartilhar essa informação para que a gente possa aprender mais e usar, né, todo o conhecimento que o CVV tem. Há quantos anos o CVV existe mesmo? Ele foi fundado em 1º de março de 1962. Tem 61 anos. Impressionante. Há quanto tempo isso existe? Imagina quantas vidas vocês já salvaram e quanto conhecimento você tem a respeito do assunto, né? Em 1962. Surgiu aqui em São Paulo mesmo, né? São Paulo, capital, 1º de março, no centro de São Paulo, que foi a primeira unidade, e 1º de março de 1962. Impressionante. Numa época onde não se falava. Em 62, eu acredito que não se falava em depressão e já começou um processo de ajuda tão importante. Vai saber quantas milhões de vidas o CVV já não salvou e ajudou durante todos esses 60 anos, né? É muito lindo. É muito lindo. Parabéns pelo seu trabalho, Antônio. Parabéns por cada voluntário do CVV. Que Deus abençoe e continue cuidando de vocês e cuidando daqueles que procuram vocês. E como uma mãe que quase perdeu a filha para a depressão, eu só tenho mesmo que agradecer que vocês existem e que vocês ajudam os nossos filhos, muitas vezes até sem a gente saber. Porque nossos filhos têm procurado vocês, a gente muitas vezes nem sabe disso. Então, muito obrigada de coração, realmente. E que vocês possam continuar cada vez mais com esse coração lindo e puro, ajudando esses jovens, as pessoas mais velhas, não importa a idade, na verdade.
sem querer nada em troca. Isso que é lindo. É um voluntariado onde você ajuda, você muda a vida de alguém e você não recebe nada, 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 nada em troca. Isso é lindo demais. Maria, nós agradecemos a oportunidade e aqueles que estão nos vendo, que estão, se precisar conversar com alguém, você não quer incomodar, precisar compartilhar o seu momento com alguém, você tem o CVV que se coloca à disposição. Se preferir falar é através do 188, que é gratuito, não precisa identificar, é totalmente sigiloso. Se prefere escrever, no cvv.org.br, no chat ou e-mail. Nós que agradecemos essa oportunidade. Eu já vi o Sérgio fez uma linha da vida do CVV. É, Ele está projetando uma linha. Exatamente, essa é a linha da vida, desde quando ele surgiu em 62 aqui em São Paulo. muito bom, muito bom. Então, Bom obrigado mais uma feriado. vez pelo seu tempo, obrigado pelo seu tempo no feriado, e vamos Ok. continuar em contato pelos nossos, e a gente vai se falando, e sempre que eu tiver alguma ideia, ou vocês também quiserem usar o Mães Ajudando Mães de alguma forma para divulgar o CVV, eu estou à disposição. Vamos juntos ajudar essa geração a ficar curada e saudável e feliz e continuar vivendo, enfrentando a vida, que não é fácil, mas é linda. Nós que agradecemos essa oportunidade, agradecemos ao Sérgio o apoio técnico aí para nos ajudar. Bom feriado e uma boa tarde. Obrigada. Você também. Tchau, Tchau, tchau. tchau.